Pessoal, vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor esse diagrama de fases. Então, o que que eu fiz aqui? Eu desenhei para vocês aí dois diagramas, né? Um diagrama na esquerda, que seria para um aquecimento de um sólido específicos, e um outro diagrama à direita, que seria aqui, ó, para resfriamento, ok? Então vamos pegar lá. Imagina que você tem um sólido, está lá no laboratório, você montou lá um esquema, né? E você vai estudar esse sólido. Você está na dúvida se é uma substância pura ou se é uma mistura, ok? Então, pelo diagrama, você vai conseguir distinguir. Então, você realizou o experimento, obteve os dados e agora está analisando esses dados. Aí vamos ver. Quando você foi lá e obteve o gráfico, né, que seria esse aqui da esquerda, você iria obter algo mais ou menos assim. Ó. Suponha que você obteve esse tipo de gráfico. Né, ó. Ele subiu um pouquinho, depois ó, manteve-se aqui na horizontal, depois subiu um pouco mais e depois veio para cá. E depois subiu um pouco mais. Ó, obteve esse gráfico aí. Veja que é que eu puxei um pouquinho maior aqui no início, tá? Então você obteve essa configuração aí, tá? Então veja que no início, ó, aqui no tempo zero, quando você começou a cronometrar, estava lá uma temperatura fixa, né? Aqui, ó, no eixo vertical, a temperatura. Então, sei lá, aqui estava 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. O seu sólido, né? Estava 25 graus Celsius. Eu não vou montar aqui o experimento todo e nada disso, tá bom? Só vou olhar mesmo os diagramas, que é o que acaba aparecendo nas provas de vestibulares, ok? Bom, nessa fase aqui, ó, nessa fase, vamos ver aqui qual é essa fase. Essa fase aqui, ó. Aqui, ó, a gente entende que o sólido, ele está se aquecendo, né? Então ele está mudando, variando a sua temperatura. Então nesse estágio aqui, o que você tem é simplesmente o sólido, ok? Então nessa fase aqui, ó, você só teria sólido, ok? Agora, se a gente plotar para cá, ó, na horizontal e colocar aqui, ó, a gente vai ter o ponto de fusão dessa substância. E aí o que é o ponto de fusão? Lembra, é a temperatura na qual essa substância ela muda de estado físico. Né? É uma temperatura bem definida. Então vamos dizer que aqui estava quanto? Que nem eu estou vendo mais aqui. Estava supondo que estava 25 graus Celsius, né, no seu experimento lá. 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Não sei com a bolinha aqui em cima. Então, chegou aqui em 80. Aqui está sendo medido em graus Celsius. Aqui, a temperatura no eixo vertical. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, a gente só tem esse sólido. A gente só tem uma fase sólida aqui nesse momento, né? Ele está se aquecendo. Só que aí o tempo vai passando e a sua amostra, lá, o seu sólido, começa a aumentar a temperatura? Não. Veja que nessa parte aqui, ó, a temperatura não é aumentada. Ó. A temperatura aqui permanece constante. Ó. Ela permanece constante. Daqui, ó, desse ponto aqui até aqui, ó, permanece constante. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que, primeiro, né, vamos dizer que você tem um sólido mais um líquido durante até aqui, né? Então, veja, ó, vou fazer bem com calma, tranquilidade aqui, ó. Veja, todo esse intervalo aqui de tempo, a temperatura não mudou, ela continuou fixa. Por isso que você tem sólido, né, mais o líquido, ok? Então você tem uma mistura aqui de sólido e líquido. Com o passar do tempo, vamos continuando aqui, ó. Continuar aqui. Com o passar do tempo, veja o que vai acontecendo, ó. A temperatura voltou a subir. Veja, a temperatura voltou a subir. Legal, se ela voltou a subir, então significa que só temos o líquido. Só temos o líquido agora, ok? Então a gente vai ter aqui somente o líquido. Nessa parte aqui, ó. A gente só tem o líquido. Aí ela vai chegar nessa temperatura aqui, ó. Para achar a temperatura, você prolonga para a esquerda, na horizontal, até chegar nessa temperatura aqui. Que vamos dizer que aqui foi, por exemplo, passou a ser constante de novo, ó. Nessa parte aqui, ó. Passou a ser constante. Significa que está mudando de estado físico de novo aí. Ou seja, ele está passando do líquido para o gasoso. E aí, essa temperatura aqui, ó, não é mais o ponto de fusão, seria o ponto de ebulição, diferentemente dessa, que é o ponto de fusão, tá? E aí, o que acontece aqui, ele vai ter uma mistura novamente, né? A gente vai ter agora o gás
perdão, líquido mais o gás, tá? E daqui para frente vai ter só o gás, né? Vai ter só o gás e ele vai continuar se aquecendo, ó. Se aquecendo, ok? Ele vai subir aqui nessa temperatura, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo cada vez mais, tá ok? Bom, e no resfriamento? No resfriamento, aí vamos pegar uma temperatura aqui um pouco maior. É a mesma ideia, né? Só que o contrário, né? Veja, vou pegar aqui uma temperatura, ah, sei lá, vamos pegar uma temperatura de 200 graus Celsius. Tá vendo? Temperatura de 200 graus Celsius. O primeiro momento, o que vai acontecer? Um resfriamento, né? Ó. Vai começar a diminuir aqui, ó. Resfriamento. Até esse ponto aqui. Ok? Diminuiu a temperatura. Depois, ó, vai. Vamos pegar logo o primeiro patamar aqui, ó. Aí já vai ter o primeiro patamar. E aí, cuidado, para a gente dizer aqui o que nós temos aqui. Então, no início, você só tinha o gás, que era o mesmo que aqui, ó. Não. Você só tinha o gás. Depois, aqui, ele vai começar a fazer o contrário da ebulição ali, né? Ou seja, o contrário de passar do líquido para o gasoso. Aqui vai do gasoso para o líquido. Chama de liquefação, né? Então aqui você vai ter uma mistura, né, de gás mais líquido, ok? Vai ter uma mistura de gás mais líquido. E aí veja novamente que a temperatura é constante, né? A temperatura aqui é constante. E é a mesma que essa temperatura aqui, ó. Ok? Essa 160 graus Celsius aqui, ó. 160 graus Celsius. Se a gente estiver falando da mesma substância, né? A mesma substância pura. Que, aliás, é a nossa aula aqui. E aí começa, então, a resfriar mais um pouco, né? Então, a temperatura, ó, volta a cair. Ok? Ó, a temperatura volta a cair aqui. Ok? E depois volta para cá. Vai ter outro patamar bem definido. Outro patamar aqui na horizontal, né? Olha só. Aí vai ter outro patamar aqui na horizontal. E aqui você vai ter novamente, aqui nesse patamar, enquanto a temperatura estava variando, você ia ter somente líquido. Aqui você vai ter líquido mais sólido. Ok? E aí mais um patamar. Vamos pegar só mais um aqui. Ele volta a cair novamente. E você vai ter somente o sólido. Porque aqui o sólido ele vai se sendo resfriado cada vez mais. E aí ele segue indefinidamente. Ele segue e segue indefinidamente até ficar cada vez mais gelado, 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 gelado.